Eu acho que a mulher tem que se cuidar mesmo, tanto na imagem de trabalho, na imagem de casa, família. Mas eu acho que eu sinto que às vezes quando eu chego num lugar muito arrumada ou com muito acessório, eu sinto o julgamento das pessoas olhando assim, nossa, por que ela tá vestida desse jeito? Então você sente isso no seu mercado também? Como que você enxerga isso, essa competitividade? Eu sempre pergunto pras pessoas, se você tivesse que ir a algum lugar e você não pudesse abrir a boca, o que a sua vestimenta estaria falando sobre você? Empresário e empresária, sejam muito bem-vindos a mais um ObraCast Especialistas. E hoje eu vou fazer a introdução do primeiro episódio do ObraCast delas. E eu vou participar um pouquinho, porque como eu tô falando, o ObraCast hoje é delas. Quem vai me ajudar, quem vai tocar esse projeto como host, tanto é que eu tô em outra cadeira hoje, é a Gabi. Gabi, Obrigada, tudo bem? Evandro, tudo ótimo. Muito feliz com esse novo projeto. Ansiosa, com um friozinho na barriga, mas tenho certeza que vai ser um sucesso. E qual que é a sua expectativa? Eu tô com a expectativa de ter um espaço onde nós, mulheres empresárias e empreendedoras, possamos dividir conhecimento, dividir os nossos desafios, né? E também aprender uma com as outras num ambiente colaborativo, num ambiente onde a gente possa ser nós mesmas, né? Sem competitividade, realmente um ambiente seguro para nós. E a audiência acho que vai adorar, né? Vamos lá. Gersina tá aqui, já esteve com a gente, membro do Constru Black. E aí, você se apresenta pra gente, explica pra mim aí como é que é a tua expectativa para esse novo projeto nosso. Oi, Evandro, Gabi, obrigada pelo convite. A expectativa, ela é sempre positiva, né? Ainda mais se tratando de um projeto feito para mulheres. As mulheres, elas estão vendo esse âmbito de que precisam se unir, precisam se ajudar de alguma forma, né? Porque existe uma competitividade ainda muito grande entre as mulheres, né? E eu estou super feliz de estar participando desse projeto hoje. Eu sei que é algo que vocês pensaram com muito carinho. A Gabi tem uma história bacana, o Evandro também está sempre aí nos podcasts da vida, levando sobre o empreendedorismo, inclusive, né, na construção civil e em outros segmentos também. E eu acho que esse ObraCast delas vai agregar muito, porque tem muita mulher empreendendo e elas precisam ser ouvidas, né? E esse vai ser um espaço importantíssimo, eu acredito. Ai, que bom. Que bom que vocês estão acreditando assim como a gente. Alê, tudo bem? Tudo bem, E aí, obrigada. E mais uma vez por estar aqui, a Gabi, a oportunidade de compartilhar essa mesa aqui com vocês. E como a Gersina disse, eu acho que para nós mulheres empreendedoras ou que queira entrar no empreendedorismo é muito importante, muito positivo, um espaço como esse, onde a gente realmente pode colaborar, pode dividir experiências, somar aí conhecimento com outras áreas e também inspirar outras mulheres para que venham para o empreendedorismo, né? Que para as mulheres é muito mais desafiador. E o CNPJ hoje, né, você empreender, ele é muito mais comum. Eu não sei se a maioria hoje das pessoas, né, atuam como CNPJ ou como funcionários ou como colaboradores, né? E eu acho que a mulher, ela tem uma criatividade maior, ela tem uma dedicação, né? Uma agenda, né? Exato. A Gabi mal chegou, já virou a gerente do ObraCast como um todo, né? Vai cuidar Botar ordem na casa. Vai botar ordem na casa, a gente vai começar a ter pauta, ter agenda mais determinada. Então, assim, o que pouca gente imagina é o seguinte, é que a construção civil, ela é um ramo, não chega a ser machista, mas predominantemente homens, mas que existe uma atuação muito forte de mulheres, né? Vamos dizer assim, porque a construção civil é o mercado imobiliário, né? Exato. Vamos dizer assim, você atua No mercado no imobiliário. mercado imobiliário, você atua na construção civil como fornecedor de uma forma geral, a Gabi atende pessoas da construção civil de uma forma geral. Então, assim, a gente precisa levar de uma forma que é a forma que elas buscam ouvir, né? Exato. Essa é a ideia, esse é o objetivo, para a gente realmente conseguir tirar dúvidas mais profundas, né? Vamos chamar assim. Exatamente. Então, já que ele quer nos deixar, né? Pedro,
Traz aí, ó. mimo, coisa de mulher, né, gente? Que agora no Obracast delas teremos presentes, mimos, Exato. brindes. Olha Teremos só. um mimo. Olha, presente, hein? Obrigado. Pela confiança. Maravilhoso. Esse Chegamos olha, pra- bom gosto. Argentino, Malbec, não tem como Chegamos. não gostar. A gente vai tem começar erro. a trabalhar junto, a gente vai conhecendo, né, os gostos das pessoas. Exatamente. Mas tá bom. muito obrigada, viu, Evandro? Obrigado por tudo. Façam um excelente programa. Eu vou embora, vou deixar vocês à vontade, não vou ficar ali nos bastidores, que eu quero realmente assistir depois Surpresa. o episódio completo. Ai, Tá que bom? legal. Tá bom. Então Obrigada, tá. Evandro. Mais Obrigado, uma vez, Gabi. Evandro, Obrigada, muito obrigada, obrigada. Evandro. Viu como já mudou, ó, tá ficando... Vou vir sempre. Tá mais organizado. Agora ele vai querer vir sempre. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada. Evandro, obrigada. Bom, meninas, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. E eu acho que nada mais justo do que a gente conhecer um pouquinho quem é a Gersina, quem é a Alessandra, para que a gente consiga, de fato, expor os desafios do empreendedorismo nesse primeiro episódio. Gersina, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória como empresária. Conta para nós. Então, Gabi, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a empreender por volta dos 17 anos. Me casei muito nova, né? E comecei já a empreender. E tive muitos desafios, como todo mundo, mas como mulher tive muito mais desafios. Eu sou formada em administração, sou pós-graduada em design de interiores, mas hoje eu atuo nos dois campos. Eu sou consultora de imagem também, então estou trabalhando nessa... Por isso é nessa- elegância. Obrigada. E estou trabalhando nesses dois campos, que são campos distintos, mas que são campos que eu sempre gostei. Sempre trabalhei nunca fui funcionária de ninguém, sempre comecei a empreender desde muito nova, então já continuei, nunca parei, sempre trabalhei no ramo da construção civil, por gostar sempre de moda, de estar bem arrumada, buscando sempre, né, alguma coisa diferente. Tive loja de multimarcas também, já cheguei a ter 12 funcionárias mulheres. Então, assim, já tive uma experiência nas duas áreas, tanto como empreendedora no segmento sendo gestora de mulheres e no segmento sendo gestora de homens. Eu confesso a vocês que no segmento sendo gestora de homens, você acaba tendo que ser um pouco mais rígida, tem que ter uma postura Impor mais, né? mais forte, tem que impor mais. Então, assim, desde muito nova, eu trabalhei muito nesse segmento sendo gestora de homens. E quando eu comecei a empreender, eu tinha que me posicionar, porque há 20 e tantos anos atrás, 25 anos atrás, você como gestora de 20 homens, 20 e poucos homens, Era muito pior era que hoje em muito. dia. Nossa Senhora. Então você tinha que se impor, você tinha que ter uma postura para falar que eles entendessem que você estava falando sério, porque senão eles te engolem. Se eles não entender que você tem o domínio daquela situação, eles acabam te engolindo. Exatamente. Então você acaba tendo que ser muito resistente. E eu me lembro que nesses desafios todos de ser, vamos dizer assim, incentivada, né, a continuar a trabalhar, eu nunca tive muito incentivo, assim, tanto que falando dos desafios, né, de empreender, de ser mulher, quando eu quis fazer faculdade na época, o meu ex-marido, ele não me apoiou. Ele falou, você vai fazer faculdade para quê? Você não precisa de uma faculdade. E aí ele falou assim para mim, se você for fazer... Aí eu falei, passei no vestibular. Daí ele falou assim, se você for fazer essa faculdade, quando você chegar, o portão vai estar fechado. Nossa. Aí eu olhei para ele e falei assim, então você pode fechar o portão que eu tô indo para faculdade. E engraçado que desde o início, quando eu fui fazer o curso de datilografia, a gente terminou. Porque ele não queria que eu fizesse Desde o curso, começo, desde o antes começo. dele saber que você queria uma carreira profissional, ele já te... Já me colocava podava, pra baixo. porque o medo, né? O homem, quando ele vê que a mulher tá Independente, crescendo, tá querendo ficar crescendo. independente, o que acontece? Ele não quer que Ele isso quer continue. puxar a gente Exatamente, ele de quer volta, te puxar né? para baixo. E aí, nisso, eu fui tendo esses desafios, entendeu? Fazer um curso de computação. Nossa, foi desafiador também. Você se especializar na sua área, você correr atrás da informação, era sempre, porque contrata fulano, né?
Pede para fulano fazer, que eu tenho certeza que ele vai fazer melhor do que você. Então, Sempre sendo subestimada. Sempre. Então, assim, não é fácil, não foi fácil. Se você for pensar e você fala assim, todo mundo te incentivou. Não, praticamente ninguém. Mas se você não tiver um objetivo, cara, Aonde eles chegar? te param. Exato. Com certeza eles te param. Não, exatamente. Eu acho que a Lê, que também está num mercado preponderantemente masculino, que é o Exatamente. mercado imobiliário, deve ter sofrido coisas parecidas, né, Alê? Muito. Conta um pouquinho pra gente da sua Bom, vamos lá. trajetória. Eu sou Alessandra José Ensinata, né? Sou casada, tenho 2 filhas lindas, 2 mulheres, e eu falo para elas que hoje o mundo que a gente construiu aí para ela, apesar de ser desafiador mulher, eu falo que da onde eu vim, Nossa Senhora, teve que cumprir muitas barreiras aí que não era fácil. Eu venho do mercado financeiro, né? Eu estou no mercado financeiro há 30 anos Ó. e no mercado imobiliário. Então, eu falo que quando eu comecei no mercado financeiro, era pior ainda, porque uma que a gente tinha que se provar em dobro, triplo, na verdade, era muito mais difícil. Os homens tinham, assim, no meu mercado era mais difícil, porque às vezes eu era gerente de banco, tal, regional, e às vezes a gente ia visitar uma multinacional. E eu comecei muito nova, né? Desde muito Gerentes, cedo. mas homens. Exato. Aí chegava assim na diretoria, ele marcava visita. Quando chegava, entrava eu na sala, juro que eu tinha que ouvir. Seu chefe não veio? Ele falou, não, eu sou a gerente, eu sou a regional, né? Eu que vou ser sua gerente. Então, e a gente tinha que provar ainda que a gente era capaz muito mais do que qualquer outra pessoa, do que qualquer homem. Então, assim, foi muito difícil. Eu falo que dentro do meu caso, eu falo para as minhas funcionárias também, né? Porque eu trabalho hoje, eu meio que faço questão de trabalhar muito só com mulheres. Eu já tentei contratar homem, mas eu não consigo e não. Parece que não encaixa, né? Isso, porque mulher sabe fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E ela consegue ter jornada tripla, dupla e mais manter todos as pautas do dia em dia, e ela consegue dar conta. Então, eu falo que a mulher, ela tem que ser muito resiliente, muito persistente, quando ela tem o quê? O objetivo, e quando ela quer. Eu, ao contrário da Gessina, eu sempre tive pessoas ao meu lado que sempre me incentivou. Eu fui CLT a vida toda. Só quando eu quis virar dona do CNPJ, a família ficou, nossa, mas você já está há muito tempo no banco, para que isso? Onde já se viu? Que não Você sei já o tem quê. estabilidade, vai arriscar. Exato, né? Só que graças a Deus, eu tive um marido, casei muito cedo, né? E quando eu comecei a amamentar, eu estudava fora. Eu sou formada em contabilidade, eu estudava em Taubaté. E eu tinha filho pequeno, eu estava no 4º ano já para formar, né? Ele ia para a faculdade comigo, com o bebê, até completar 6 meses, para eu poder continuar amamentando. Então, assim, ele fez questão. Então, é assim, isso. Um parceiro mesmo. Exato, nisso eu tive muita parceria mesmo. Mas dentro de um entorno é muito difícil. Então, eu falo para as minhas filhas hoje que o caminho está bem mais fácil. Nós pegamos apesar de ser estrada de difícil. terra, né? Muito. Hoje tá, E cheia de pedregulho. Olha, eu não tenho 30 anos de carreira ainda, mas eu acho que olhando para trás, né, conversando com clientes, mulheres que já estão na caminhada faz muito tempo, que realmente hoje em dia a gente já conseguiu uma posição, estamos longe de igualdade. Exatamente. Acho que falar de igualdade hoje em dia é, assim, até irresponsável, né? Porque a gente ainda sofre diversas coisas no escritório. Mas assim, eu acredito, Gabi, que igualdade a gente nunca vai ter. Porque a mulher, ela não necessita de igualdade. Exato. Ela necessita de reconhecimento. Exato. A mulher, ela necessita ocupar o lugar dela com o valor que ela tem. Características então, assim, diferentes, né? Exatamente, porque a gente exerce funções que os homens não conseguem. Então, assim... E vice-versa você também, consegue gente. cuidar e vice-versa. E você consegue cuidar de uma família, você consegue cuidar da saúde, você consegue trabalhar, você consegue estudar, você consegue fazer algo que acrescente no seu trabalho, seja de conhecimento, seja um curso, seja uma mentoria. A gente faz 1001 coisa, só que a gente precisa ter o nosso lugar. Eu falo que as mulheres, elas têm que parar de querer ser igual aos homens. A gente só tem que ser reconhecida no nosso lugar. Né? Exato. E ter valor, né? No escritório, hoje nós somos uma equipe de mulheres, né? Nós já tentamos contratar homens e realmente a gente sente que a qualidade técnica, o cuidado, o capricho, né? De coisas que um escritório formado por 2 mulheres
que nós exigimos, às vezes foge um pouquinho do controle. Então, foi o que você falou. Nós não queremos igualdade, nós queremos reconhecimento, mesmo porque homens e mulheres têm características muito diferentes. Exatamente. Então, tem, óbvio, né? Eu não sou da opinião de, ai, nossa, então teremos que vão se alistar. Eu acho que isso é muito radical e eu acho que não é assim que a gente vai conseguir um posicionamento. Também acredito que não. Mas eu acredito que a gente hoje já caminhou, né? E como a gente já já falou bastante, lá atrás, né? Há 30 anos atrás, já era totalmente diferente. O que vocês sentem que mais mudou, assim? O que você sente que mais mudou de quando você começou para agora? Nós conquistamos muitas coisas, né? Nós já temos vamos dizer assim, um campo conquistado muito grande. Precisa de mais? Precisa. Só que eu acredito que o que atrapalha ainda um pouco as mulheres a serem mais reconhecidas é justamente essa história da igualdade. Exato. É justamente você ficar lutando por uma coisa sem necessidade. A gente só precisa mostrar o nosso valor. E a gente está conseguindo mostrar o nosso valor. Hoje você pode ver que hoje nós temos mulheres que fundaram bancos, tipo a Nubank, que está no auge e é comandado por uma mulher. Então, assim, a gente já conseguiu um feito muito grande, né? Então, assim, a gente tem mulheres presidentes mundo afora já, que era coisa que não tinha, né? A gente tem mulheres em cargos importantíssimos lutando, né, pela causa da mulher também. Sim. Mas eu acredito que de 20 anos para cá mudou muito. Mudou muita coisa. As mulheres conseguiram estar em lugares que era até impossível de pensar 20, 25 anos atrás. E hoje a gente Hoje se tornou um pouco mais natural estarmos em posições de liderança, né? Exatamente. O que a gente sempre fala como você já até comentou, o que temos que fazer hoje para se manter? Eu acho que o mercado está até mais apto, não chegarmos lá. Mas para a mulher se provar e manter o status ali da liderança com os liderados, eu acho que é a principal dificuldade, que é justamente a gente ter que se provar 2 vezes mais do que o homem, né? Então temos que mostrar qualidade técnica, temos que mostrar que damos conta de tudo e além disso, ainda temos que ser mais rígidas, como a Gersina falou, para buscar o respeito. Vocês acham que isso também acontece na empresa de vocês? Vocês enxergam isso dentro do mercado de vocês? Ah, sim, né? No meu, que 99% do público de clientes, fornecedores e parceiros são do mundo masculino, né? Não tem como. Então, eu falo que assim, que quando eu chego, eu dou muito treinamento, né? Que quando eu chego, eu tenho que chegar realmente me impondo e dona da minha fala. Porque para você conseguir passar essa segurança, para as pessoas terem realmente, falar assim, nossa, realmente ela sabe o que faz, e ser o quê? Reconhecida e referência naquilo. Então, realmente não é fácil. Hoje, graças a Deus, né, a gente já avançou muito, as mulheres estão procurando se especializar muito mais, ter um conhecimento amplo, não só especialista, mas hoje a gente pela até função, né, de ser mulher, mãe, tudo, eu falo que a mulher, ela tem toda hora ela troca de chapéu. Porque você acorda, você tem o chapéu do quê? Da dona de casa. A skin, né? Que agora tá na moda falar. Isso. Que você tem a dona da casa, é a esposa. Daqui a pouco você coloca o da mãe, daqui a pouco você coloca a da amiga. Inclusive, ontem no evento a gente falou sobre isso, né? Exato. Sair correndo porque era aniversário de namoro, não podia chegar atrasada. Então, tinha que fazer comida aí pro você marido. já trocou o papel. Exato. Então, a mulher tem essa facilidade, né? Esse jogo de cintura que é natural. E eu acho que é por isso que ela consegue fazer tanta diferença no mercado hoje, né? Que a gente consegue se situar, tem uma clareza maior, uma resiliência maior, e até de resolver os problemas e as dificuldades. Então, isso é muito inerente da mulher. Eu acho que a gente tem que usar mesmo isso para a gente, a nosso favor, e melhorar o nosso mundo aí dentro dos negócios, né? Mas eu sempre procuro realmente estar sempre melhorando em termos de conhecimento, estar sempre reafirmando os nossos conhecimentos para continuar tendo essa autoridade e ter essa posição hoje da mulher. E trazer mais as mulheres para o mundo nosso, né? Que não é fácil. Eu falo que quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha, assim, tanto medo de crescer, a gente queria, mas a gente tinha muito medo. Não sei se você compartilhou isso, porque no meu mundo, se a gente era promovido,
todo mundo falava assim, nossa, jovem, bonita. que será que ela será fez? Então, O você julgamento. tinha que ser, nossa, Não era por competência, né? Isso. Então, a gente ficava ali se prendendo, às vezes, com receio. Eu sempre me coloquei, às vezes, quando eu era mais nova, a vestimenta, porque eu me vestia com cara de muito mais velha, porque eu tinha medo de ser abordada Os de meus forma amigos diferente. dizem que eu sou a velha surda, porque eu só uso roupa de gente mais velha. Tenho 27 anos e eu nunca fui de usar roupa, né, Então, de jovem, eu porque escutei muito isso na minha vida. exatamente, Muito. Por causa intencionalidade, disso. né? Exatamente. Para poder criar essa imagem do quê? De realmente profissional, segura do que estava fazendo e do porquê que eu estava galgando o meu lugar. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu? Um abraço. Mas era hoje não, mas era um absurdo a gente pensar assim, né, naquela época. Mas nós éramos vistas dessa forma, né? Então, a mulher está muito bem, tem um cargo muito bom e alguém... E aí, a gente ainda tem isso. Com certeza. Menos, Menos né? Bem do menos. que Mas era. ainda Gente, existem os existe, comentários ainda existe. maldosos, né? Muito. Um julgamento. Eu acho que hoje em dia, por conta de todo esse movimento que eu acho que é muito benéfico, as pessoas tentam se podar mais. E aí eu acho que os preconceitos, eles vêm um pouco mais velados do Exato. que tão escancarados, né? Então eu acho que vieram em formas de comentários um pouco mais maliciosos, um bater sem bater. Então eu acho Isso. que Uma cutucadinha ali, É, outra aqui, de exato, leve, exatamente. mas nos bastidores, né? Por exatamente. quê? Porque você não pode mais falar abertamente igual era antes, mas ainda existe Muito. ainda existe muita discriminação, ainda existe muito esse fato de que a mulher não é competente, tanto que tudo que a gente se dispõe, Questionamentos, né? tanto que tudo que a gente se dispõe a fazer, a gente se dispõe a fazer bem feito, e a gente Exato. vai atrás da informação, e a gente vai atrás de sempre que você for fazer algo, você vai entregar o seu melhor. Exato. Porque, nossa, você viu? Foi uma mulher. Você imagina, aquela ponte lá foi assinada por quem? A engenheira é mulher, será? Claro que tem o Verdade. comentário. É, Se exato. foi o fulano de tal lá, o bam, Nem nossa, pergunta, você né? viu? A ponte foi assinada por fulana, mas se é uma mulher, ela já literalmente é questionada. Então, tem ainda? Tem muito isso ainda. Tá mais, Amém. vamos tá dizer mais... ali, camuflado, igual a tá Gabi mais falou, aceito, Gabi? né? Tá. Mas eu acho que é cada vez mais a gente tem que continuar se posicionando, ter essa voz de fala, um espaço como esse pra gente falar dessas dificuldades. Exato. Eu acho que vai fortalecendo ainda mais o empreendedorismo feminino. O que eu acho também que dá muito problema e palco ainda para esse preconceito que tá velado é a competitividade entre as mulheres. Eu acho que esse é um ponto que a Isso gente tem. não pode deixar de falar. Eu acho que quando eu tenho uma associação de empresários e nunca passou pela minha cabeça abrir uma associação só de mulheres. Porque eu achava que os homens, nesse sentido, eles se apoiam muito. Então, eles são mais unidos, né, em questão de negócios e relacionamento. Então, quando eu pensei em abrir a N2, foi justamente ter uma associação mista onde nós, mulheres, pudéssemos sentar de igual para igual. E se vocês acham que foi fácil ter vez de imagino. fala, Não é. não foi. A gente, em diversas reuniões, eu tinha que me posicionar, pedir voz de fala. Será que eu posso terminar de falar? Porque eu sempre era interrompida. E os meninos vão assistir esse episódio e eles vão entender que hoje eles falam isso pra mim. A gente era, né, E difícil você de com esse lidar. rostinho, carinha de Menininha, novinha. exatamente. É. Então era difícil, realmente. Então, eu acho que quando a gente tem esse problema como a gente tem esse problema da competitividade feminina, ele ainda dá espaço e mais palco para esse tipo de preconceito velado. O que vocês acham dessa competitividade? Vocês veem isso no mercado de vocês? O que vocês acham? Gersina, que trabalha no mercado da moda também. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por moda. Antes de eu fazer direito, eu queria ter feito moda, inclusive ainda vou fazer. Tá em tempo. Ainda tá em tempo. Mas eu acho que eu sinto que às vezes quando eu chego num lugar muito arrumada ou com muito acessório, eu sinto o julgamento das pessoas olhando assim, nossa, por que ela tá vestida desse jeito? Então, você sente isso no seu mercado também? Como que você enxerga isso, essa competitividade? Existe essa competitividade entre as mulheres, principalmente, e existe o julgamento. Você foi da forma que você achou que aquele local merecia que você fosse. Entendeu? Você honrou aquele lugar ao se arrumar, ao ir, né? Então, assim, as mulheres não são todas, mas no meio tem muito
eu coloco até como mania, porque é uma mania brasileira e da mulher, de olhar só o defeito da outra. Exato. E a gente tem tantas qualidades e são poucas as mulheres que olham uma para outra e falam assim: nossa, Gabi, como você tá linda hoje. Nossa, Gabi, como esse vestido ficou bonito para você. Normalmente a pessoa vai olhar e vai falar assim: nossa, você viu a Gabi? Você viu lá como é que ela tá? Você viu como é que ela ficou gorda naquele vestido? Cara, as características positivas da Gabi são tão maiores, mas ainda tem aquela tendência a querer diminuir, a querer fazer com que a pessoa esteja num patamar que ela se sinta confortável em fazer aquilo com a outra para ela se sentir melhor. É a tal da insegurança feminina, A né? tal da insegurança feminina. Então, assim, ao invés de você, poxa, qual que é o mérito da Gabi? A Gabi se cuida, a Gabi come bem, a Gabi anda arrumada, Tá ela de bem levanta, com ela, tá né? de bem com a vida, ela levanta de manhã meia hora mais cedo para se maquiar, para escovar um cabelo, para estar pronta para os clientes dela. Ela se dedica a isso. Aí a pessoa levanta às 9 da manhã, tá tomando um café lá toda desgranhada, tá vendo o Instagram da Gabi lá, E aí, trabalhando. Nossa, você viu? Olha lá, Vida nossa, fácil que a Gabriela tem, né? entendeu? Mas assim, eu sempre pauto em todos os lugares que eu passo. Falo, gente, as mulheres, se elas se unissem, se elas parassem de apontar simplesmente o defeito da outra e começassem a conversar de igual para igual e perguntar: poxa, fulana, hoje você não tá legal, o que que aconteceu? Mas esse o que que aconteceu tem que ser de verdade. O que que aconteceu? Tá tudo bem? Ah lá, ó, chegou emburrada. Não vai lá nem perguntar para você, muitas das vezes, colega de trabalho. Muitas Sim. das vezes, No ambiente corporativo, no né? ambiente corporativo, ela não tem a capacidade. E se é um homem que chega estressado ou que chega. Normalmente o outro vai lá, entra na sala, tranca a porta, fica meia hora com o cara lá tentando entender o que que aconteceu. Meia hora depois ele já sai sorrindo. Então, assim, existe sim ainda uma desunião muito grande E que eu acho, precisa mudar. exato. E eu acho que a o gente nosso precisa mudar. ciclo, e falando de saúde feminina, eu acho que nós somos pessoas voláteis, né? Nós temos hormônios, então não é sempre que estamos bem. Então, necessariamente, quando você tá ali com outra mulher, às vezes não é sobre você, é sobre ela mesma, é sobre o que ela tem passado em Exatamente. casa, sobre os desafios que ela passa no trabalho com a família. Então, né, hoje, como você teve uma rede de apoio, seu marido estava exato. lá, não teve esse cuidado inicial no primeiro casamento, mas olha só, todas nós temos um objetivo e conseguimos chegar. E justamente sobre essa volatilidade que eu acho que nós mulheres temos que nos entender mais, sabe? No mercado imobiliário, no mercado financeiro, apesar dos seus clientes e os fornecedores serem masculinos, você sente também que tem essa competitividade? Tem, porque o pouco do mundo feminino que a gente interage dentro desse mercado, realmente, e também não é só no mercado, né? Tem muito. Tem, e assim, no mercado imobiliário financeiro, a gente não é muito velado, não. É engraçado. É, A competitividade é gigantesca. É na parte profissional, na parte de parceria, na parte de investimentos, que tem essa questão realmente, né? Que a gente. Às vezes, olha, eu tenho essa mania também, eu tô sempre de salto, seja onde for. Às vezes, num café qualquer, eu tô sempre de salto. E eu vejo que o pessoal fala assim, nossa, mas por que que ela só anda de salto? Mas é porque eu gosto, eu me sinto exato. bem e Você se tal. ama. E outra, a Exato. gente, como empresária, a gente nunca sabe onde a gente vai encontrar um parceiro, um cliente. Exatamente. Aí a gente vai sair de casa De qualquer desgaranhada jeito. de qualquer jeito. É. Não existe essa possibilidade na minha cabeça hoje. Eu já não me imagino mais saindo de qualquer jeito de casa. Simplesmente por uma intenção. Eu não sei se eu vou sair na esquina, vou na padaria comprar um pão e vou encontrar Eu penso alguém. dessa forma também. E eu acho que a mulher tem que se cuidar mesmo, tanto na imagem de trabalho, na imagem de casa, família. Eu falo que assim, eu não tenho uma camiseta no meu guarda-roupa, que é errado também, mas é porque eu não gosto. Aí às vezes precisa por alguma outra situação e não tem, mas é que porque eu não gosto. Eu falo, o mundo te vê como você se vê, né? Exatamente. Então, assim, se você se apresenta para o mundo de uma forma que o mundo vai gostar de você, porque você está se gostando. Se você se apresenta de uma forma de qualquer jeito, é porque você se vende de qualquer jeito. Então, eu sempre falo para as minhas clientes: você não deixa de ser advogada porque é final de semana. Você não Exato. deixa de ser advogada porque você está no mercado. Você continua sendo médico no mercado, na fila do pão, seja onde for. O teu cliente ele vai te ver. E qual que é a credibilidade que você quer passar para o teu cliente?
Qual que é a mensagem que você está deixando para o teu cliente? Porque você chega, eu tenho clientes que passam de cabeça baixa no consultório, com o consultório cheio. Aí ela vai lá, chega com um nó no cabelo, com a bolsa, passa, sabe? Quietinha, não dá um bom meio dia. Aí ela vai lá, ela bota um jaleco, fecha até a garganta, coloca uma máscara, coloca uma touca no cabelo, pronto, ela já está se sentindo outra mulher, mas, cara, qual que é a finalidade? É você passar competência no que você faz, né? É você chegar no seu consultório, a sua recepção tá cheia, e você chegar de cabeça erguida, vestida como um tá, falar assim, nossa, eu acho que a doutora chegou. Porque é a mensagem que você tem que passar, né? O que a sua vestimenta fala, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, se você tivesse que ir a algum lugar e você não pudesse abrir a boca, o que a sua vestimenta estaria falando sobre você? Então você tem sempre que estar fazendo essas perguntas para você. O que eu quero do mundo? O que eu espero? Qual o tratamento que eu espero do mundo? Se você se prepara para o mundo de uma forma, ele vai te tratar de uma forma. Se você não se prepara, ele também vai te tratar de uma forma. Então, você tem que pensar, o que eu quero, né? O que eu quero passar para o outro? Será que eu estou passando exatamente o que eu quero passar? E o que eu sou, né? E o que eu sou? Exato. Porque será que eu tenho que falar demais para explicar para as pessoas que eu sou uma advogada ou que eu sou uma médica? Ou será que está na cara, né? Eu consigo me posicionar sem abrir a boca? Que é a tal né? da comunicação não verbal. Exatamente. Né? E eu acho que nós mulheres temos esse poder, né? Homem, eles têm também, mas nós mulheres temos muitos elementos que nós podemos comunicar com a nosso posicionamento, nossa vestimenta, nosso cabelo, nossa maquiagem, e que vão diretamente impactar a nossa vida e os nossos negócios. E eu brinco que até o nosso faturamento, porque a percepção de valor que você passa para o seu cliente ao colocar uma roupa de qualidade, um tecido de qualidade, ao estar sempre com o cabelo arrumado. Eu tenho muito cabelo. Eu não aguento secar o cabelo. Só que eu entendi que necessariamente eu preciso estar com o cabelo sempre muito bem alinhado. Qual foi a minha solução? Se eu não gosto de fazer, eu só lavo meu cabelo praticamente no salão. As pessoas podem ver como um luxo, mas para mim foi um ganho de tempo absurdo. Porque eu não gosto de fazer, eu perdia 1 hora secando o meu cabelo, sendo que eu lavo o cabelo no salão, 40 minutos, e tô pronta para 2 dias e aguento uma lavagem para 2 dias no meu cabelo. Então, assim, eu acho que usar essas estratégias também como uma ferramenta de gestão de tempo, de posicionamento e para agregar valor na nossa imagem, eu acho que é extremamente importante. O que vocês acham sobre essa questão do não verbal? O que vocês fazem na rotina de vocês quando pensando nisso, né, de forma estratégica? Da comunicação não verbal. Olha, eu acho extremamente importante, que é o que a Gersina falou, você falou, acho que a gente tem que realmente transmitir pela vestimenta, pelo comportamento não verbal, o que a gente realmente é, né? E o que a gente realmente quer. Né? Porque também não adianta, eu falava assim, se eu vou ver uma peça de moda, se o negócio não combina comigo, né? Exato. Então, temos que conhecer o estilo, né? A Gersina tá aqui para nos ensinar. Exato. E ela fala, ela grita primeiro em qualquer lugar que se vai, não adianta, né? Eu falo assim que dentro do mercado imobiliário, eu tenho unidade no Litoral Norte. Então, eu sou meio que um bicho que me vem assim como um ET dentro lá quando a gente vai trabalhar. Porque independente de estar no litoral, eu sempre vou estar de roupa social, sempre vou estar de salto, geralmente com uma manga. Não é porque eu estou trabalhando no litoral, que eu estou num plantão, às vezes numa incorporadora. Vai dar com maiô por baixo. Exato. Ou com uma roupa muito decotada, florida, né? Então, não é isso. Uma que não combina com a minha pessoa, né, para trabalhar nisso, mas eu vejo que muita mulher que trabalha lá é desta forma, porque, mas é litoral. Só que assim, gente, eu sinto quando o cliente chega, principalmente quando chega o homem, a mulher com o casal, eles olham assim para o salão e é diferente. Né? Fica o quê? Buscando alguém que tem um certo comportamento. Então, a mulher tem que se preocupar, assim, com isso. Igual você estava falando do cabelo. Eu sou uma pessoa que eu sofri a vida inteira bullying com o meu cabelo. Inclusive, seu cabelo é lindo. Muito obrigada. Mas eu sempre amei, sempre gostei e sempre fui contra fazer chapinha, tal. Que antigamente, Nossa Senhora, era o que todo mundo fazia. E eu lembro que às vezes eu estava assim, disputando vaga dentro do banco, a gente chegava, juro, o pessoal do RH falava assim, mas você vai trabalhar de cabelo solto? Você prende? Eu falei, não,
eu vou trabalhar do jeito que eu sou, porque isso aqui é minha identidade. Eu não abro mão. E é uma coisa que eu gosto. Então, assim, eu cultivo muito isso, e é o que funciona para mim. Sim. Então, a mulher também tem que se impor na comunicação não verbal, mas de uma forma que a identidade dela seja muito verdadeira. Se permita também, Exato, né? e que transmita realmente ela dentro de uma elegância, dentro de uma qualidade, dentro do que funciona, e um poder de autoridade para se impor com aquilo que ela chega, que é o que a Gersina falou. Cheguei, o que eu quero? O que eu sou? Uma advogada, uma médica, uma consultora? Exato. Porque as pessoas nos veem desta forma, gente. Seja homem, seja mulher, no mercado, em qualquer parte. Eles vão nos olhar dessa forma. Porque é o que aquilo, às vezes você chega assim... É como você vai visitar um cliente, você chega com uma roupa que não é... Nossa, mas será? Sim. Que será que é? Eu acho que existem códigos de vestimenta, né, para determinadas profissões, por exemplo, dentro do direito, eu acho que temos a OAB, que é nosso órgão, e temos locais e locais, né, então, óbvio, eu hoje em dia, no escritório, a gente tem uma advocacia muito consultiva, então, raras as vezes eu fui ao fórum, assim, na minha advocacia. Quando tem necessidade, a gente acaba indo, mas acaba ficando mais com a equipe, e eu faço mais a parte de relacionamento comercial do escritório. Então, eu tenho um pouco mais de liberdade, né, na vestimenta, porque assim, eu tô sempre em ambiente com empresários, então como é que eu vou me posicionar de igual para igual, porque eu também sou uma empresária, Exato. se eu tô vestida de terno, camisa e roupa social o tempo inteiro. Então também tenho que ter esse código de vestimenta e saber dosar aonde é que a gente vai utilizar e quando utilizar. Óbvio que 90% dos meus clientes são homens no escritório, né? A gente tá falando Já de... é um posicionamento diferente, né? Já é um posicionamento diferente. Então, quando eu vou atender homens, é um outro tipo de vestimento que a gente procura, é um outro tipo de comportamento, de conversa, de assunto, de conteúdo que a gente precisa transmitir ali na hora da reunião. Agora, quando eu tenho, quando eu vou atender as minhas clientes mulheres, aí é uma outra coisa, é outra leveza, o papo é outro. Então, eu acho que isso também influencia bastante. Você, como profissional dessa área, o que você sente? Qual que é a dificuldade feminina hoje? É saber se organizar, assim, quando é que eu faço isso, quando eu faço aquilo? É ter essa análise crítica ou é realmente uma posição de ignorância de conhecimento? O que você acha? Todos os âmbitos. A gente, para você passar valor, para você cobrar valor, você tem que passar valor. Isso, né, é inquestionável. Só que falta muito autoconhecimento. Falta muito buscar autoconhecimento, porque eu preciso me conhecer. Se a Gabi comprar uma calça e ficar bonita para ela e eu for lá comprar, não vai ficar legal para mim. É a mesma coisa. Porque o meu biotipo é diferente do seu. Porque eu não sei se a Gabi tem o ombro mais largo, eu não sei se a Gabi tem o quadril mais estreito, eu não sei se a Gabi tem a perna maior do que o tronco. Então, assim, na consultoria de imagem, as pessoas... Gente, o autoconhecimento é o que te fortalece em todos os âmbitos. Porque eu vou aprender a me conhecer, né? Eu vou saber quem eu sou, eu vou aprender a comprar melhor e, ocasionalmente, eu vou aprender a me vestir para cada ocasião. Existe a mulher que ela tem um estilo sexy natural, só que você vai ensiná-la a dosar a usar esse sexy exatamente, de forma pontual, porque tem mulher que ela quer ser sexy de manhã, meio-dia e à noite. Não importa se ela vai a uma festa, não importa se ela tá indo ao trabalho. Eu coloco uma roupa mais sexy, eu me acho horrorosa. Eu não consigo, assim, não combina com o meu estilo. Eu sou mais criativa, mais romântica, então eu gosto de peças mais... Até as meninas lá da loja da Aline Guimarães, que é a boutique que eu mais gosto, inclusive estou de Aline Guimarães hoje, as meninas sempre falam, isso aqui é sua cara. Aí às vezes eu falo, e essa blusa? Nada a ver com você. Não combina. Exato, não combina. E é justamente isso, eu acho que é você respeitar o seu próprio biotipo e seu estilo, né? Quando a gente tem uma... Você consegue entender a sua essência. Tudo que você vai tentar usar que você não consegue, aquilo já está te mostrando que não é para você. Lógico que existe todo um trabalho para você entender como você deve usar aquilo, como você deve pontuar, entendeu? Dentro da consultoria de imagem, você aprende tudo isso, entendeu? Você aprende a usar a vestimenta no momento certo para aquela ocasião.
Então, você aprende a se conhecer, você vai fazer sua análise de estilos, você vai descobrir qual que é o seu estilo predominante. Se você descobrir que você tem um estilo sexy muito aflorado, mas qual que é a sua intenção de imagem? Poxa, a Gabi deu que o primeiro estilo dela é sexy, mas a Gabi é uma advogada. Como é que ela vai usar isso, Como né? que a gente vai usar isso na sua intenção de imagem? Então, a gente vai dosar essa sexualidade que você ama, que você... Normalmente, a mulher que tem o estilo sexy, ela se ama muito. Entendeu? Autoestima. Então ela tem a autoestima lá em cima e ela quer estar o tempo todo mostrando aquilo. Só que existem momentos que E você não momentos, precisa. Existem momentos que você tem que ser você. E Uhum. aí, nesse momento, é que as mulheres acabam pecando, entendeu? É nesse momento que elas Pelo acabam excesso, né, pelo excesso. do estilo. Mas normalmente o seu instinto te diz, o seu instinto te leva para o caminho que você, nossa, não gostei, não me senti bem. Então, assim, já é a tua essência ali falando, É a né? essência. Eu acho que sempre quando a gente fala sobre posicionamento, sobre essa análise crítica que a gente tem, é um pouco de medo também da mulher de se conhecer, de olhar para o lado e falar, nossa, existe um outro mercado que eu posso usar ao meu favor. Exato. E eu sinto hoje, por exemplo, com as minhas clientes que são empresárias, que o medo do novo, né? O medo A de... rejeição é muito grande do Exato. O novo. medo de se enxergar, nossa, isso aqui não é pra mim. Então eu acho que eu sinto isso em todas as áreas, assim, principalmente uma coisa que eu sinto muito, que eu acho que tem bastante a ver com o que você faz, Ale, é sobre o medo do conhecimento. O medo de conhecermos assuntos, assim como o biotipo, assim como se vestir de forma intencional, mas também de conhecimento além da nossa área. Então, eu vejo que hoje a mulher empresária, ela conhece muito da área dela, mas tem algumas outras áreas que permeiam o empreendedorismo que elas se fecham. Por exemplo, o mercado de soluções de crédito. Eu sinto que verdade. nós, mulheres, temos essa dificuldade em saber lidar com o dinheiro, e aí vestimos uma camisa de eu sou consumista, ou eu tenho, ou eu gasto demais, ou não, quem Eu não cuida vou me do meu preocupar com isso, dinheiro, é o meu meu marido marido. que É. resolve. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que é o medo da mulher que faz com que ela não se posicione, ou faz com que ela perca oportunidade. Você sente isso no seu mercado, Ale? Sim, exatamente. E é engraçado que a mulher, naturalmente, pela natureza dela, ela é uma administradora. E ela às vezes não sabe. Porque Inclusive é bíblico, né? Exato, porque para ela administrar uma família, administrar as agendas aí, mesmo que ela não trabalhe, que ela não tenha um CNPJ, ela é uma administradora, né, do lar, Nato. e que não é fácil, né, Um dos administrar. mais E quando exigentes. chega para o mercado, ou então para ela administrar o dinheiro dela mesma, que ela começou a ganhar, ou para ela expandir, ela realmente às vezes não busca e tem essa retração. Ela sempre vai buscar às vezes um consultor, ou ela vai falar com o marido, olha o que eu faço, o que a gente faz, sendo que às vezes o negócio é dela, que é uma coisa que a gente tem que instigar. Já melhorou muito esse mercado, a gente tem aí várias mulheres aí do mercado financeiro, né, grandes blogueiras de mercado financeiro, que elas já têm essas escolas de finança. Mas eu não sei se é porque eu vivo o mercado financeiro assim muito cedo, é uma coisa que eu sou apaixonada, eu gosto muito, né? Já fiz também, fui trader de bolsa, Uau! gosto desse mercado, né? Então eu falo que a gente tem que estar assim sempre buscando, e o que eu posso fazer para as pessoas ao meu redor, para as mulheres ao meu redor, para trazer para este mundo, ou eu implantar alguma coisa com elas, essa ideia, eu gosto de fazer. Porque elas são realmente muito mais atrás do mercado em termos de Se conhecimento. esconde, né? E não é só isso. Quando você tem. Eu falo que quando eu criei o meu CNPJ, quando eu falei, vou virar dona de CNPJ. Hoje eu vejo isso. Na época eu não tinha essa consciência. Eu acho que eu criei o CNPJ para eu ter emprego. Eu tinha saído, não queria fazer mais isso, tal, virei. Hoje eu vejo e falo assim, não, na época eu criei para eu ter um negócio, para eu tocar, para fazer. Não, eu virei uma empreendedora. Eu tenho que, fora o meu negócio, que eu tenho muita expertise de fazer, eu tenho que entender de muitas outras coisas. Eu tenho que saber gestão de pessoa, eu tenho que fazer. Isso a gente não aprende na faculdade, né? Não, jamais. E por mais experiência que você tem, às vezes, aí de algum mercado específico, não. Então, se eu falar que eu tenho que entender de gestão de pessoas, eu tenho que entender de marketing, eu tenho que entender de tráfego pago, tenho que entender de
tudo um pouco. Então, a mulher, ela tem que buscar essa gama do lado dela, assim, de conhecimento, que muitas não conseguem. Eu confesso que eu, há muito tempo atrás, hoje eu olho, às vezes, a trajetória e falei, nossa, se eu tivesse feito o que eu faço hoje, eu tinha que ter buscado antes, poderia estar num outro nível, tal. Então, e no mundo do crédito, de finanças, parece que é pior. Eu acredito muito, assim, que nós também não somos incentivadas para isso. Não. Que a gente volta lá no começo da nossa conversa sobre o apoio, assim. Graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, mas eu também tive um pouco do que você teve. Você vai deixar o seu emprego, eu trabalhava numa startup. Eu tinha 19 anos quando eu resolvi empreender. O que é startup, né? Imagina. E aí eu trabalhava na startup e já foi, assim, o auge para minha família, que são todos seletistas, é eu acordar e trabalhar de casa. Eu não saía para trabalhar, porque a startup era home office, então... Como assim você Como tá fazendo assim você dinheiro? trabalha de casa? Você tá Exato. trabalhando? Então, assim, até é uma cultura, né? Então, Exato. até você implementar aquela cultura dentro de casa foi dificílimo. E aí, depois, quando eu estava já estabilizada, já dando treinamento para escritórios no Brasil inteiro, viajando para dar treinamento para vários advogados homens, que inclusive o preconceito, quando chegava, era justamente isso. Mas cadê seu chefe? Nossa, Né? É você que vai dar o treinamento pra gente? Sim, era eu. E aí, quando eu falei para os meus pais que eu ia empreender, que eu ia abrir o escritório, que eu ia sair da startup, foi assim, você não vai fazer isso, né? outra mudança. É outra coisa. E aí eu sinto que é isso. A gente é desencorajada a buscar conhecimento, a buscar coisas, ainda que não seja na maldade, é justamente o medo do desconhecido, né? O medo de termos, e óbvio que eu também acredito muito que a nossa política pública hoje, ela não incentiva, né, nós como deveríamos, né? São poucos incentivos, parece outra, né? Você pode falar até melhor que eu, alguma outra linha de crédito específica para mulher empreendedora, eu acho que são coisas muito específicas no mercado. Sim, mas é muito pouco. São bem realmente muito pouco. Igual incipientes. hoje, se a gente for olhar São José, ele tem uma linha que é da prefeitura, tal, que consegue para microempreendedoras quem está conseguindo. E o Sebrae, que é um grande aliado da mulher. Exato. O Sebrae realmente tem linhas para as mulheres empreendedoras. Ele, eu acho assim que no mercado financeiro, ele é o que mais incentiva. Só que no mercado financeiro mesmo, de grandes players, os bancos não têm isso. São pouquíssimos, mas assim, são coisas pontuais, que é na época do mês de março, que é na época das mulheres, que daí eles incentivam algum produto específico. Mas realmente, aquela linha, aquela credibilidade que tem para a mulher empreender, ainda não existe. E eu acho que o pior é existir e não ter publicidade. Não tem. Porque não tem incentivo, né? Não tem apoio, exatamente. Né? Do que adianta a prefeitura lançar um crédito ou o Sebrae ter aquilo ali e nós não conhecermos isso? Porque eu acho que aí é uma via de mão dupla. Nós não procuramos. Que fica confortável, exato, fica ficamos seguro. confortáveis, um medo desconhecido, e também não existe a publicidade adequada para nos alcançar nesse viés. Mas eu acho que estamos num caminho de construção, assim, de posicionamento onde nós conseguimos esses acessos, esses espaços, para que de fato a gente consiga alavancar nossos negócios e nos posicionarmos como empresárias, né? Por isso que é muito importante um espaço como esse foi criado aqui, onde a gente consegue ter fala e consegue inspirar e incentivar muita mulher aí a empreender ou as que já são empreendedoras a crescer, né? E voltando nesse assunto também do incentivo, Gabi, eu hoje em dia, graças a Deus, tenho um marido que me incentiva em tudo que eu quero fazer e que eu decido fazer, mas eu tenho muitas amigas e conhecidas que vivem num mundo onde não pode sair daquele martírio que está vivendo, não tem forças para sair de dentro de um casamento, não tem coragem de empreender porque justamente não tem esse incentivo dentro de casa de um pai, de um marido, de um irmão, ou até de um cunhado, de um vizinho, porque as mulheres, tem muita mulher com muito talento perdido dentro de casa, por falta de coragem de posicionamento, por falta de falar assim, eu vou fazer, eu sei fazer. Porque toda vez que você levanta a cabeça, alguém te dá uma paulada. Alguém olha para você e fala assim,
Você acha que você consegue? Imagina. Mas ele olha não fica fulano. bravo porque você tem tantos homens assim ao seu redor, porque Nossa, você só escuto sai, tanto porque isso. você almoça com... Mas ele não fica bravo? Não, ele não fica bravo, ele me apoia. Então, Exatamente. Você não exatamente. tem competência para isso. Imagina, olha, você vai competir com quem? Quem faz isso? Fulano. Entendeu? Então você acaba desistindo. Tem muito sonho engavetado. Tem muito sonho dentro de gaveta de muitas mulheres competentes, porque realmente não tem o incentivo e ela não tem coragem para estourar aquela bolha e sair daquilo ali e falar assim: eu vou fazer e vai dar certo. E as que fazem, as que têm coragem de fazer isso, cara, dão super certo. Você olha lá para trás e você fala: por que que eu não fiz antes? Exato. Né? Você tem histórias maravilhosas de mulheres que passaram o pão que o diabo amassou para chegar onde elas estão hoje, entendeu? Igual ela falou, a linha de não tem uma linha de crédito específica para mulher. E se tiver, o juro vai ser mais alto, porque eles vão considerar que o né? risco é maior. É, porque Se a você mulher vai não se fazer um dedica seguro de 100%. carro, o seguro do carro é diferente, porque é só para uma mulher, dependendo da idade. Então, assim, tudo é mais difícil. O que não pode, e o que eu sempre falo para todo mundo, não pode desistir. Não pode desistir. Você não. Simples. A pessoa que chega para você de primeiro e fala para você: você não consegue, você vai lá e faz 2 vezes. É. Quando eu fui tirar a habilitação, o meu ex-marido falou assim para mim: você não quer que eu compre para você? Nossa. Eu fui lá, tirei de moto e de carro. Porque A gente realmente tem a que se pessoa provar, te né? coloca à prova de que você não é competente o suficiente para fazer aquilo. E aí você, igual nós falamos lá no início, você tem que estar sempre provando que você é capaz. E muita gente não tem força. Muita mulher não tem Ela coragem para desiste, às isso. vezes, no meio do Ela caminho. desiste no meio do Exato. caminho. E eu acho que entendeu? outra coisa é que a gente se inibe até de celebrar as nossas próprias vitórias. Ah, isso é. Né? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu tirei a habilitação, eu passei e meu ex-namorado não. E aí ele fez umas 3 vezes até ele passar. E aí eu não podia postar e eu Que não você tinha podia passado. falar que eu tinha Porque ele não passado, tinha passado porque ele não tinha ainda. passado ainda. Então a gente começa até se auto mutilar, se auto sabotar, justamente porque a gente vive num mundo extremamente aparecer. machista. Exatamente, você se apaga. Tem mulheres que elas baixam a cabeça porque elas conseguiram um cargo na empresa melhor do que o do marido. Ela ganha mais, ela é a provedora da casa, mas ela não pode nem falar. Exato. Ela não pode nem se pronunciar. O quê? Já tá jogando na minha cara que você ganha mais do que eu? Infelizmente. Exato. Então, assim, tudo que você vai fazer, você vai ter desafios. O que a gente não pode, o que as mulheres não podem, e tem uma leva de mulheres aí fazendo bonito e fazendo acontecer e dando exemplo, e a gente seguindo exemplos maravilhosos, é que você tem sim que seguir. Você tem sempre. Fulano não sabe quem é você, Fulano não sabe da sua força interior, Fulano não sabe o que você passou, Fulano Pra não tá ali, sabe né, quem é naquela você. posição. E nascemos Então, com que sozinhas e vamos direito- morrer sozinhas, não é? Exatamente. Então Com que direito eu precisamos. tenho de falar para você que você não vai conseguir? Quem Ah. sou eu para falar para você que você Eu não vai empodero conseguir? muito minhas filhas nessa questão, sabe? De acreditar, de trabalhar sempre, desde novinha. Eu tenho uma das meninas que ela se tornou gestora muito rápido na empresa que ela estava. E ela vinha conversar, ela falou assim, nossa, mãe, e é tudo homem. Ela falava assim, mãe do céu, o que que eu faço? Como é que eu... Isso? Eu falei, você não pode baixar a cabeça, você tem que ter ali Postura. postura e acreditar que você tá ali, que realmente porque você Exato. mereceu. E E eu as acho pessoas que... vão reconhecer isso. Exato. Demora um pouquinho às vezes, mas vai. Estamos na luta. Exato. Mas eu acho que o que a Gersina falou é justamente... Temos exemplos de mulheres maravilhosas que estão quebrando o mercado, entrando e entrando com o pé na porta, como eu costumo dizer. E que nós também possamos ser exemplos para a geração que está chegando. Eu também tenho uma Exato. irmãzinha e eu sempre tento falar para ela que ela precisa ser ela mesma, que ela tem que não aceitar menos, porque hoje nosso pai dá tudo que a gente merece, então ela não precisa aceitar menos do que isso. Então eu acho que é esse legado que a gente tem que ir deixando para gerações futuras, para que cada vez elas não cometam os nossos erros, mas que elas também vão construindo o espaço delas. Eu acho que isso é o excepcional, assim, e é o essencial para que a gente consiga se posicionar. E também, Gabi, não levar, e como a gente já falou, não levar para o lado da competitividade com o homem. Exato. A gente tem o nosso lugar, a gente tem o nosso espaço. É só o respeito. Você pode ter um casamento feliz,
honrado, com conhecimento. Você pode ser quem você é dentro de um casamento feliz, de uma pessoa que te apoia. Você não precisa competir com os Não, homens. jamais, Os exato. homens não são os vilões, Exato. né? A gente, às vezes, se coloca numa posição de vítima. E você não pode ser vítima. Você não pode ser vítima sua. Você não pode ser vítima do mundo. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Quando você se coloca na posição de vítima, você já perdeu. Então, Exato. quando você se coloca na posição de competitividade com o homem, você já perdeu. Porque, querendo ou não, o mercado, ele é masculino. Só que você tem que buscar o seu valor. As mulheres têm que buscar o valor delas. E é ao lado do homem. Não é atrás, não é na frente, não é ao lado. Não adianta você querer ser melhor. Ah, eu vou fazer porque eu sou a fodástica, eu vou ser melhor. Para quê? Você não precisa ser melhor em nada. Você só precisa ser você. Você precisa ser reconhecida, você precisa ser entendida dentro de casa, principalmente. Se você tem essa base, cara, você vai para o mundo feliz, ciente de que você é competente. E é aquilo, né? Gente feliz não estraga o dia do outro. Exatamente. Então, mulher segura também, eu acho que Faz se diferença. uma está segura, o ambiente fica melhor. Exato. Se eu estou num ambiente feminino e eu já vou para lá de forma insegura, é isso que eu vou inspirar. Eu acho que naturalmente a ciência explica que temos comportamentos de manada. Então, se nós mulheres podemos ser mais seguras, nos posicionarmos e crescermos juntas, eu acho que esse é o caminho do empreendedorismo feminino. Eu acredito que dessa forma é que a gente vai conseguir se posicionar e que seja uma trajetória um pouco mais leve para nós mesmas. E é isso, meninas. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Muito obrigada. Vocês querem comentar mais alguma coisa? O que vocês acharam? Qual que foi a experiência de vocês com o primeiro episódio? Fiquei muito feliz de vocês terem acreditado no nosso projeto. Nosso primeiro episódio, como o Evandro falou, eu cheguei aqui querendo botar a casa em ordem. Então, desculpa se alguma coisa não saiu como esperado, mas pra mim, eu acho que eu estava também com bastante frio na barriga. Eu acho que o medo do novo, mas é o que eu sempre falo pra minha mãe, eu vou com medo mesmo. Então, Exatamente. Aprende eu no acho caminho. que, exato, vamos aprendendo no caminho. O de amanhã vai ser melhor, e enfim. Mas queria saber um pouquinho de vocês, como é que foi essa experiência, o que vocês querem. E quero que a gente venha falar de mais assuntos aqui, hein? Eu adorei. É só chamar. Olha, Gabi, eu adorei a ideia, adorei a experiência de estar aqui dividindo a mesa com vocês. Eu acho que eu nem vi a hora passar. Eu nem vi a hora passar. Foi um bate-papo assim, maravilhoso. Eu acho que cada um acrescenta alguma coisa na outra. Eu acho que eu aprendi muito com a Gersina, com você. Espero ter contribuído também. Com certeza. E também com as pessoas, com as mulheres que vão estar aqui engajando com a gente. Eu acho que é um espaço extremamente importante. É um espaço desafiador, né? Também, apesar de ser importante. Inovador. Exato, porque as mulheres precisam desse espaço, dessa fala, desse momento onde ela pode expor aí o que ela pensa, o que ela fala, e o quê? Agregar mais conhecimento ainda. Eu acho que um pouquinho que a gente fala aqui de vida, de cada uma atividade, a gente consegue somar. Eu falo que toda vez que eu ensino, eu aprendo mais do que eu ensinei. E então, assim, vou acompanhar. Pode chamar que eu tô aqui sempre, Adorei. né? Vai ser um prazer. E parabéns pra você, viu? Obrigada. Se foi a sua primeira vez, você Obrigada. tá tranquila, tá? Foi Então, ótimo. que bom. Tá disfarçando bem. Exatamente. Mandou Estamos certinho. fazendo a fina. Ah, Gabi, eu sou uma entusiasta, né, de produto feminino, inclusive quando é para auxiliar mulheres. Então, assim, eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu tô super honrada em ter vindo aqui no primeiro programa, né? E eu espero que muitas mulheres passem por aqui, contem a sua história e nos incentivem também. Exato. E deixar claro para as pessoas que é sempre a nossa opinião, né? Que é Exato. sempre o nosso lado do conhecimento, porque muitas pessoas não vão concordar com que Com muitas todas as vezes falas. Exato. você vai falar ou eu vou falar, mas assim, entender e respeitar. Todos nós temos uma opinião, então assim, Vivências diferentes Vivências que fazem, diferentes, né? né? Diferente. E eu acredito que cada uma tem um conhecimento aqui para transmitir, que a gente aprende o tempo todo, igual nós aprendemos hoje, né? Exato. Sobre mercado imobiliário, Exato. sobre direito, sobre empreendedorismo, sobre um pouquinho de imagem, né, e posicionamento. E eu te parabenizo. Obrigada. Realmente não parece que é o Nem primeiro dia. pouco. Não, Já gente, parece que tenho tá certeza ontem eu não que vai ser dormia. sucesso. Eu virava na cama de um lado pro outro. Aí meu marido, o que foi? Eu falei, eu tô ansiosa. E assim, espero voltar mais vezes, né? Também. Com certeza, para Com te certeza, vai ser um prestigiar prazer. e
para falar de outros assuntos, inclusive para falar da consultoria de imagem, mais Exato. especificamente, né? Exato. Faremos um E- episódio sobre consultoria e também quero um Isso, episódio exatamente. sobre soluções financeiras, hein? Isso mesmo. Parabéns. Obrigada. Meninas, eu acho que é um projeto que o Evandro, quando o Evandro me convidou, eu fiquei muito honrada, né? O Evandro é uma pessoa que já tá no mercado há muito tempo, como ele falou, no escritório a gente atende o mercado imobiliário e atende a construção civil, então fazia super sentido pra mim e eu também sou uma entusiasta do empreendedorismo feminino. Quando eu comecei, eu lembro que eu recebi um comentário de alguém que fez e chegou até mim, lá, advogadazinha empreendedora, sabe? Bem no sentido pejorativo. Óbvio, não tinha nada, e aí hoje eu vejo que essas mesmas pessoas, olhando pro escritório, olhando para as coisas que lá atrás, né, e nem faz tanto tempo assim, eu tenho escritório faz 7 anos, hoje a gente já construiu, eu acho que hoje foi um marco, assim, também na minha carreira, como sim, está dando certo, vou continuar, estou longe de estar onde eu pretendo estar, mas eu acho que esse é muito importante, eu fiquei muito honrada com o convite do Evandro, o ObraCast, ele é um produto da Constru Black, então as mulheres que estão nos assistindo, que fazem parte da Constru Black, estão mais que convidadas para vir aqui para bater papo, para falar de vários assuntos, para falar sobre empreendedorismo e desafios, mas também assuntos mais específicos, então vai ser um prazer receber todas vocês aqui, mas antes de finalizar, já que agora a gente vai dar um ar feminino pro ObraCast, teremos brindes. Aí a Pontual Brindes mandou alguns mimos pra vocês. Que delicadeza. Já começamos. Já Estamos diferentes. Obrigada. Olha que linda. Não, e tinha que ter colocado Obrigada. aqui primeiro. Gente, mas é o primeiro episódio, então as coisas foram organizadas. Nessas últimas semanas eu tava viajando, eu fiz uma reunião com a G essa semana e eu falei, eu tô viajando, assim que eu chegar, a gente conversa. Então as coisas foram organizadas em cima da hora, mas fica Imagina aí se não tivesse um presente sido, pra porque tá vocês. lindo. Eu tô imaginando o segundo. Exato. Pra lembrar do nosso podcast. E é isso, meninas. Muito obrigada, viu? Obrigada, Eu que agradeço aí Obrigada. a oportunidade de desbravar o primeiro episódio com vocês. Uma honra. E é isso, gente. O episódio, ele fica por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado e que seja um projeto de sucesso. Bem-vindas ao ObraCast delas.